Boa noite para quem está chegando. Estou colocando o tema aqui da live, ok? E esperar um pouquinho para o Instagram entregar mais para mais pessoas. Então vamos lá. Bom, o tema de hoje: dinheiro e espiritualidade. Prontinho. Deixa eu fixar ele aqui. Ok. Boa noite, Sandra, Débora, seja bem-vinda. Gente, eu tava tentando me conectar com o YouTube, mas ele não está indo, tá? Então vai ficar só aqui mesmo no Instagram, ok? Faz um tempão que eu não faço lives aqui, acho que desde que eu voltei pro Brasil, isso em julho do ano passado, então a gente vai começar a retornar aí com as lives com mais frequência, ok? Então se você chegou aqui, se você é novo aqui, saiba que já rolou muitas lives aqui nessa página, neste canal. E a ideia é que a gente retome os assuntos aí que mais pedem atenção, né? E hoje falando um pouco de espiritualidade e dinheiro, né? Porque a gente sabe que são as duas maiores dores dessa humanidade, né? E a gente vai trazer um pouquinho aí, um começo, né, de várias lives, um começo de uma jornada com o intuito de sempre trazer consciência. Quem estiver chegando aí, fala se o som tá bom, se tá legal o som, se vocês estão me ouvindo bem, se precisar ajustar alguma coisa, dá um oi aí, tá bom? Aí a gente já vai ajustando aqui. Cecília, seja bem-vinda. E vamos lá. Eu vou dar uns minutinhos, tá bom? Para ver quem vai chegar. E aí a gente vai tocando o assunto aqui. Quem aí já me conhece, já de tempos, quem chegou agora, há pouco tempo nesse canal, tudo certo com o som, Cecília, gratidão. Muito bom, tô sem microfone aqui, tava usando o microfone no computador, mas a gente vai assim mesmo. Deixa eu esperar que o Instagram ainda tá mandando mensagem aqui que ele está entregando, avisando a live. Ok. E aí a gente já vai dar início. Bom, essa live vai ser o começo de uma série de lives, ok? Por quê? Eu quero começar a tratar pela raiz, pela causa. Porque o que acontece? Quando a gente fala de dinheiro e de espiritualidade, a gente sempre olha para a questão do efeito. É aquilo que a gente está sofrendo, né, na nossa realidade, é efeito. Mas e aí, como que é a causa? Então a gente vai tratar essa questão pela causa. E aí eu quero trazer uma visão para vocês sobre uma forma de olhar para isso com carinho, que é onde a gente vai encontrar as chaves para fazer esse desbloqueio, ok? Então vamos lá, antes disso eu quero fazer um alinhamento aqui com a gente, para a gente entrar na mesma frequência do que nós vamos passar aqui. Então Valdinei, Denise, sejam bem-vindos, ok? E eu quero fazer esse alinhamento. As pessoas elas vão entrar e vão sair, e quem quiser vai ficar, quem sentir vai ficar. Essa live muito provavelmente ela vai ficar salva lá no YouTube, ok? Mas de momento eu quero que vocês confiem no processo e deixem fluir esse processo que vai ser muito legal. Então eu quero fazer um alinhamento aqui primeiro com vocês, para que vocês entrem na frequência do que nós vamos trabalhar aqui hoje, ok? Então quem quiser e quem puder, né, ficar no momento e fechar os olhos pra gente fazer esse alinhamento de início, ok? Vai ser legal. Então vamos lá, fechando os olhos? Vai trazendo a consciência pro aqui e pro agora.
se abrindo para que a informação entre, a informação que você precisa ouvir, ela entre e ela acesse um lugar do seu subconsciente, onde você vai se conectar com a compreensão da mensagem, ok? Então, fechando os olhos, eu, Neuza Félix de Almeida, peço e permito que a presença divina, Pai e Mãe, consciência universal, meu eu superior, o eu superior de cada pessoa nessa live, o mentor espiritual de cada um de nós e todos os seres de luz que nos acompanham, nos permitam entrar, acessar um campo da informação que nos traga o entendimento do que vai ser falado aqui nessa live. O campo está aberto e assim é. Espiritualidade. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente já começa a olhar para ela em um lugar de paradigmas. E eu quero que você faça hoje a seguinte reflexão. Quem é você? Quando a gente faz essa pergunta, o que vem à sua mente? O que você entende por essa pergunta? Quem é você? E se você tiver um caderno, anote essa pergunta para que você reflita ela durante essa live. E uma outra pergunta que eu deixo aqui é: o que é Deus para você? Porque para a gente resolver as nossas questões com dinheiro, com riqueza, com prosperidade, com abundância, a gente precisa compreender quem somos nós e o que é Deus. A partir dessa compreensão, a gente começa a desbloquear os nossos canais para produzir a vida que a gente deseja. O que acontece na humanidade é que elas pulam etapas. A gente quer resolver o problema do dinheiro, o problema da riqueza, da falta de prosperidade. E a gente olha sempre para o efeito. A gente nunca olha para a causa. Tem uma palavra, e essa palavra ela é repetida em todas as religiões. Na religião cristã, ela diz que a humanidade padece por falta de conhecimento. E esse conhecimento, ele é muito distorcido. Porque o conhecimento que a Bíblia, a Torá, o Alcorão está se referindo é o conhecimento sobre quem nós somos. Então, o padecimento dessa humanidade é sobre esse conhecimento sobre quem nós somos. Nós fomos ensinados, doutrinados a acreditar em um Deus humanizado. Esse Deus humanizado é um Deus punitivo, é um Deus que cobra, é um Deus que castiga. E as nossas crenças relacionadas tanto à espiritualidade como à questão da prosperidade, do dinheiro, da riqueza, ela está baseada no nosso entendimento desse Deus. E aí o que eu quero trazer para vocês aqui sobre o meu entendimento e o que fez com que eu mudasse totalmente a minha visão sobre quem eu sou e sobre o que é Deus, é o entendimento de que esse Deus, para que você compreenda que o desbloquear da sua riqueza, ele depende da ressignificação que você tem, em primeiro lugar, sobre Deus e em segundo lugar, sobre você. Ressignificar isso significa curar a sua mente, para que você possa abrir os canais que estão fechados, bloqueados, que não te permitem viver a plenitude dessa vida, a riqueza dessa vida. O nosso principal propósito nesse planeta
é transbordar. Nós não viemos aqui para sofrer. Isso é uma ilusão. Jamais Deus criaria um ser, um filho, uma criatura sua para o sofrimento. Então, se o nosso propósito aqui é transbordar, a gente precisa entender que esse transbordar é da essência, é do espírito. E quantos de nós compreende isso? Eu fiz uma pesquisa hoje e em torno de 30% da população mundial vive em extrema pobreza. E aqui no Brasil, em torno de 65 milhões de pessoas estão na inadimplência. Não pagam as suas contas, não tem dinheiro para pagar as suas contas, enfim. É um número muito grande de pessoas. E aí talvez você olhe e fale, mas é porque o país está em crise, o planeta está em crise, porque o governo, ele não ajuda, ele não colabora, ele rouba. E tudo isso é ilusão. Não é aí que a gente tem que olhar. Não é esse lugar do entendimento que vai tirar a gente dessa pobreza ou dessa escassez que a gente vive. O único lugar que tira a gente desse lugar é o entendimento sobre quem nós somos, né? E se você quiser entender, ter um entendimento amplo sobre Deus e você, eu indico esse livro aqui, As Cartas de Cristo. Foi através desse livro e do livro Um Curso em Milagres que eu pude entender, e a partir desse entendimento eu pude fazer toda a limpeza de crença que eu tinha sobre dinheiro e sobre prosperidade. E a partir desse entendimento eu comecei a ver esse canal se abrindo. Naturalmente, quando a gente cura a nossa mente, quando a gente reprograma a nossa mente, eliminando aquela distorção e colocando a verdade, naturalmente as coisas elas mudam. Elas vão se transformando. Então aqui eu vou ler um trechinho aqui, simples, que diz assim: o instrumento da energia criativa, do Pai consciência, eletricidade, e da Mãe consciência, magnetismo. Isso é Deus. Isso é o que nós somos. Eletricidade e magnetismo. Quando a gente ressignificar a ideia de um Deus humanizado e passar a ver esse Deus como uma força que rege tudo, inclusive quem nós somos, porque nós somos a imagem e semelhança desse Deus, ou seja, nós somos parte eletricidade e parte magnetismo, feminino e masculino, que compõem essa força. E nós realizamos essa jornada através dessas duas forças, eletricidade e magnetismo. Por isso que nós somos chamados de seres eletromagnéticos. Então, o eletromagnetismo é aquilo que vai resolver a nossa realidade aqui, quando a gente entender e trabalhar nesse processo. O que significa isso? Que eu preciso olhar para a minha vida e entender quem eu sou, por esse aspecto. Então, se você quando for responder a pergunta quem sou eu, você dizer, eu sou o fulano de tal, que nasceu dos pais fulanos de tal, que tem uma profissão, que tem isso, que tem aquilo. Esse não é você. E olhando para a sua realidade dessa forma, você não consegue desbloquear a sua mente para o propósito da sua existência aqui. Nós estamos aqui buscando por felicidade. E essa felicidade a gente encontra através dessa conexão com essa verdade sobre quem nós somos. Não é correr atrás de dinheiro, não é fazer qualquer coisa que você queira para atrair riqueza. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus não significa ir para uma religião. Não,
significa você se conectar com o seu masculino eletricidade, o seu feminino magnetismo. Você unificar essa força dentro de você e você começar a criar a partir desta força. E essa força juntas, ela cria um fenômeno chamado amor incondicional. Percebe a complexidade do que é ser o que somos? Então, quando a gente fala que a maior parte, 30% da população mundial está em extrema pobreza, significa que esse aspecto está em desequilíbrio. A pessoa não consegue pensar, ela não consegue imaginar que ela é o que é e ela fica esperando que alguém lá fora resolva os problemas dela. Assim é a gente aqui também, né? A nação brasileira, que mora num país muito rico, muito próspero, muito abundante, também é pobre do conhecimento, do entendimento. Então a gente só vai acordar quando a gente compreender que na nossa realidade a gente precisa trabalhar em primeiro lugar o entendimento de como nós funcionamos. E entender que esse Deus que a gente deve buscar, que a gente deve se unificar a Ele novamente, a gente só vai se unificar a Ele através desse aspecto. Aonde eu trago o equilíbrio do feminino e masculino, eletricidade e magnetismo, para que eu possa explodir em mim ou ativar em mim esse estado de amor incondicional. É a partir daí que eu começo a fazer os trabalhos de desbloqueio. Porque quanto mais eu elevo, quanto mais eu me aproximo dessa fonte, da minha essência, mais eu me torno uma pessoa consciente de quem eu sou. Se eu sou consciente de que eu sou essa consciência, eletricidade e magnetismo, eu sei que eu posso alterar qualquer programa, qualquer informação dentro da minha mente. Então eu saio do aspecto de achar que existe alguma coisa lá fora impedindo o meu trabalho, o meu processo, e eu começo a olhar para dentro de mim a partir de uma nova perspectiva de quem eu sou. E quando a gente pensa em quem nós somos, a gente está sempre se limitando. Olha para você e faz uma descrição de quem você é hoje. E percebe aonde você se limita. Quando você pensa, poxa, eu tenho uma lista de desejos. E nós podemos ter desejos. Nós somos movidos por desejos. A criação, essa criação humana, o humano, ele é movido pelo desejo, porque aqui é um campo de experimentação. Então, a fonte que criou tudo, Deus, a gente chama de Deus, eu prefiro chamar de consciência divina, ela se expande através da criação. Então, eu, que sou essa consciência individualizada dentro de um corpo, eu também me expando através dessa consciência do desejo de experimentar e de criar. Por isso que a gente tem desejo de viajar o mundo, a gente tem desejo de ter um carro, a gente tem desejo de experimentar, de viver, de fluir nessa realidade. Quantos desejos você tem? Que você sabe que é do seu coração, que você sabe que é algo muito forte dentro de você e que você às vezes nem consegue explicar. É através desses desejos que você vai expandir a sua consciência através da experiência. E nesse caminho existe um grande inimigo, o nosso grande inimigo. As pessoas acham que o inimigo está lá fora, certo? Eu não prospero porque não me deixam prosperar. Eu não prospero porque eu não tive oportunidades. Não. O nosso grande inimigo que nos impede de fazer essa fusão da consciência é o nosso ego.
Então a gente tem um ego que acredita que existe um Deus humano, que acredita que existe injustiça nesse planeta, que acredita que existe fome, que acredita que existe crise, que acredita que existem pessoas que têm mais sorte, que acredita que Deus escolhe, que acredita que Deus pune, que acredita que existe pecado. Todas essas crenças são crenças do ego. A consciência, aspecto feminino e masculino, divino, de Deus, vamos chamar aqui de Deus que fica mais fácil, essa centelha divina que existe em nós, ela não é atingida, ela não é influenciada por nenhuma dessas crenças. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí nos comentários. Por que eu trago esse entendimento logo nessa primeira live? Porque as próximas a gente vai falar de crenças específicas. Eu fiz um levantamento de quantas crenças a gente tem só sobre dinheiro. E eu encontrei mais de 100 crenças. Imagina mais de 100 crenças só sobre dinheiro. Só que a nossa falta de prosperidade, de dinheiro, não está relacionado ao financeiro. Está relacionado ao entendimento da criação. Entende? Então, para que eu possa trabalhar a minha vida, para que eu possa realizar os meus sonhos, para que eu possa viver em plenitude, eu preciso primeiro desprogramar a ideia de quem eu sou, a ideia do meu propósito nessa vida e a ideia de Deus. Porque a ideia que nós temos hoje sobre Deus nos coloca em um lugar de medo. A gente tem um medo inconsciente de ser punido por Deus. E esse medo inconsciente, ele traz não merecimento. E a gente deseja, e muitas vezes a gente acha que o que a gente está desejando é pecado. Para quê? Eu conheço pessoas que têm desejos, por exemplo, de fazer uma viagem para o exterior, uma viagem para algum lugar. Mas ela se contenta em estar ali naquela vidinha dela e dizer: ah, não é da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, aí eu vou viajar, mas até agora não foi. Gente, o que na sua vida você também paralisa porque você tem um pensamento, uma vozinha dizendo para você: você ainda não conseguiu porque não foi da vontade de Deus. Como se Deus, imagina Deus, o criador do universo, a fonte criadora, que criou planetas, galáxias, universos. Você acha que ele está preocupado com você, cuidando da sua vida e não te deixando fazer uma viagem para o exterior, que seja qual for o seu sonho? Você acha mesmo que é justo dizer: nossa, não é da vontade de Deus? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês comecem, por hoje, a ter essa compreensão. Que vocês olhem um pouco além do corpo de vocês e comecem a dizer: eu não sou esse corpo. Não, eu estou nesse corpo. Se eu sou imagem e semelhança do Criador, e o Criador é uma força, isso já está comprovado, e até a própria Bíblia fala desta força. Em várias parábolas, em vários contos, em vários livros. Então a força do masculino e do feminino se unificou, gerou uma força maior, que continua criando e se expandindo. E tudo aqui nasce dessa força. Tudo é gerado a partir dessa força. Tudo que você consegue imaginar é gerado a partir dessa força.
E nós também criamos a nossa realidade a partir dessa força. Aqui, na realidade humana, é representada pela mente e subconsciente. O subconsciente é o feminino, é a energia magnética. A mente é a energia masculina, a inteligência. A gente precisa dessas duas forças para criar a nossa realidade. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para a vida e se perguntar, poxa, tem pessoas que são milionárias, bilionárias. Essas pessoas não têm religião. A maioria não tem religião. Porque elas entenderam que o que é ensinado dentro da religião não é a verdade sobre a natureza, sobre a criação. Então elas conseguem fluir nessa vida, elas conseguem criar, elas conseguem realizar, simplesmente porque elas entenderam que o processo criativo acontece na mente. E aí talvez você já tenha visto alguns exemplos, e aqui, gente, a gente não está falando mal de nenhuma religião, a gente está trazendo a consciência para que você pare e pense e se pergunte, por quê, né? Tem pessoas, eu conheço, pessoas que passam anos dentro de uma igreja pedindo para Deus tirar alguma doença, resolver algum problema, e tá lá e pede, aquilo nunca acontece. Por que nunca acontece? Porque não houve uma força que uniu a eletricidade e o magnetismo daquela mente aonde gerou uma nova informação, e aquela nova informação foi impregnada através do sentimento, e aquilo lá virou uma realidade dentro daquela consciência, daquela mente. Ela registrou uma nova informação. Então, o dia que ela registrar uma nova informação dentro da mente dela, aquela situação que ela está pedindo para Deus se resolverá instantaneamente, milagrosamente. Será que você também já passou alguma situação que você pediu e não aconteceu nada? Imagina esse Deus que fica fazendo escolhas. Eu ajudo você, não ajudo você, faço para você não, porque, né, não ficou a sua cara. Não existe isso. Então, o que eu quero trazer para vocês é que tudo, absolutamente tudo, é trabalhado dentro da nossa consciência. E a espiritualidade, essa essência que nós somos, é o ponto-chave para que você se transforme em um co-criador, em um manifestador, em um realizador de sonhos, de desejos. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é o estado de consciência elevado. Significa o quê? Uma pessoa que está desenvolvendo a espiritualidade, que está se conectando com essa essência, ela está vibrando em frequências, ou seja, em pensamentos, em sentimentos elevados, mais próximo do amor incondicional. Lembra que a junção da eletricidade com o magnetismo gerou amor incondicional, uma energia. Então, quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala em elevar a nossa consciência para se unificar e equilibrar essas duas energias. E aí começa a acontecer toda a realização da nossa vida. Porque uma vez que eu parei de me sentir vítima, eu mudei os meus pensamentos. Eu comecei a buscar ideias. Eu não estou esperando, eu estou buscando ideias. E quando eu estou buscando ideias, eu estou pensando. E quando eu estou pensando, eu estou me conectando com outros níveis da minha própria consciência. Foi isso que o Cristo ensinou no Novo Testamento. É isso que está escrito lá, de diversas formas. Tudo que pedirdes, crendo que receberá, ou crendo que já recebeu, assim lhe será dado. Então você já tem que crer. O que é esse crer?
é um estado de consciência. Você está pensando algo diferente. Se você já crê que já é seu, qual é o seu pensamento? É dúvida? Não, é certeza. Então, tem outras frases também que diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Aquilo que você tem na mente é aquilo que se materializa na sua vida. Então, se você acha que você é vítima, você só vai ver situações de vitimismo na sua vida. Mas se você sabe que você é o espírito, que você é eterno, que você é luz, que você não é forma, você é consciência, você começa a pensar e agir de uma outra forma. Você passa a buscar a solução e saber que a solução já existe, porque já foi criado. E aí você apenas ajusta as suas ideias para realizar aquilo que você deseja. Ou seja, se eu entendi que eu sou esse filho de Deus, esse filho da consciência, eu sou essa consciência e tudo acontece nesta consciência, ou seja, na mente, eu não vou mais olhar para fora. Eu só vou olhar para dentro, eu só vou buscar dentro. E aí começa o processo de cura. Porque se eu entendi que eu sou esse filho de Deus, essa consciência, energia, força, eu começo a limpar a minha mente para tirar esses bloqueios que me impedem de vivenciar essa consciência. E aí a gente vai para terapia, aí a gente vai fazer as reprogramações mentais, aí a gente vai parar de ter certos hábitos, certos comportamentos. A gente vai parar de ver televisão, a gente vai parar de dar ibope para notícias negativas, a gente vai buscar conexão com pessoas que tenham essa mesma visão de mundo, visão de realidade. Entende? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer, alguma dúvida? Coloca aí nos comentários para que eu responda aqui, ou se tá confuso também, vocês colocam aí para mim, tá bom? A gente vai interagindo. O que eu trouxe, o que eu gostaria que vocês fizessem por pelo menos 7 dias, é que vocês fizessem um trabalho de desprogramar essa ideia desse ser limitado e desse Deus humanizado. Esse é o primeiro passo para a gente começar a mudar a nossa vida. Esse é o primeiro passo para você começar a fazer transformações na sua vida. Porque quando você desprograma esse aspecto limitado do seu ser e esse aspecto de Deus humanizado, você se livra da culpa, você se livra do medo da punição. E você compreende que é você que precisa fazer o processo. E aí eu vou falar na próxima live sobre as consciências. Porque nós somos uma consciência, mas individualizada. Significa que a nossa consciência, ela existe em todos os planos da existência. A consciência divina, que somos nós, existe em todos os níveis dimensionais, em todos os universos, em todas as galáxias. E nós podemos usar dessa potencialidade, dessa consciência individualizada que está existindo em diversos planos para fazer o nosso trabalho de desprogramação. Você não consegue se manter rico, se manter próspero, se manter criando a realidade enquanto você tiver crenças limitantes. Você pode ir um pouco e depois você volta. Você pode prosperar um pouco e depois você cai. Você pode dar um passo para frente e aí você dá 4 passos para trás. Por quê? Você avançou 2 passos, bateu de frente com uma crença, não compreendeu a crença, não olhou para a crença, não trabalhou a crença ela te parou.
E aí você não consegue mais seguir dali para frente. Então você precisa trabalhar a crença, dar um passo para trás, olhar para a crença, olhar para quem você é. Olhar aonde aquela crença ela está impregnada no seu processo, na sua vida, na sua realidade. Para depois, uma vez que você desprogramou ela, você consegue seguir. E aí você passa daquela barreira que antes você não conseguiu passar. A gente não muda a nossa realidade do dia para a noite. A gente não desprograma centenas de crenças do dia para a noite. Por isso que a gente coloca o aspecto espiritualidade na frente. Em primeiro lugar, esse aspecto. Por quê? Em primeiro lugar, o entendimento de quem você é. Então, você é o criador. Você é o curador. Você é o salvador. Você é aquele que transforma. Você. Ainda que você receba ajuda de um aspecto seu em uma outra dimensão, é você que começa o processo. É através de você que o processo se inicia. Se você sentar a bunda num sofá e ficar lá dizendo eu quero construir uma vida plena, e fica pedindo para Deus, para os anjos, para os santos, e você não fizer nada, nada vai acontecer. Sempre vai começar por você. Porque só existe você nessa realidade. Tudo mais é uma projeção sua. Então eu crio essa realidade, busco uma informação de um aspecto meu mesmo que está fora desse tempo e espaço, pego a informação, ou seja, vem uma ideia, vem um sonho, vem um sinal, vem alguém falando alguma coisa. Eu me conecto com aquela informação, vejo que aquilo é a resposta que eu estou buscando, entro em ação, resolvo uma questão, parto para outra. O meu processo evolutivo é o tempo todo uma ação que começa em mim. Falhas que curam, diz, isso ocorre comigo. A questão nossa, a maior dor, e eu sou terapeuta, eu recebo pessoas, a maior dor nossa é a gente olhar para essas questões. É muito sofrido, é muito dolorido. E sabe por quê? Porque a gente não fez o primeiro passo, que é compreender quem nós somos. Quando a gente não compreende quem somos, nesse aspecto de não matéria, de força, quando a gente não compreende isso, a gente acha que tudo é difícil, que tudo é dolorido, que tudo é sofrido. E aí a cura se torna sofrida. A cura, ela se torna muito sofrida quando você não entende quem é você. E quando a gente abre esse espaço da nossa mente para dizer, puxa, mas eu sou apenas uma força elétrica e uma força magnética juntas ali. Eu não sou esse corpo, porque esse corpo nem é matéria, esse corpo é energia. E Deus, aquele Deus que eu pensava que era um Deus, na verdade não era um Deus, é apenas uma distorção. Ah, tá, me contaram uma história diferente. Então agora eu começo a olhar essa realidade de uma outra forma. Eu sou eterno, eu vim pra cá porque eu quis, eu estou vivendo uma experiência de iluminação, porque todos nós estamos buscando aqui esse Deus, esse divino em nós, que é a nossa essência. A gente sente saudade da nossa essência, a gente deseja ser essa essência, ainda que a gente nem consiga se conectar com essa informação, mas isso já está impregnado em nós. É o nosso registro. E a gente não entende isso, a gente passa encarnações e mais encarnações tentando resolver o efeito. A falta de dinheiro, a falta de prosperidade, a falta de relacionamentos, a falta de saúde. A gente fica tentando resolver o efeito, quando na realidade é a causa, a gente tem que ir lá na causa. Por isso que o Cristo veio e ensinou o que ele ensinou.
E por isso que ele foi crucificado, porque ninguém entendeu. E ele falou nesse nível de palavras. Eu acredito muito que ele tenha falado isso. Por isso que muitas coisas não foram aceitas. A maioria dos evangelhos, a maioria dos escritos foram rasgados, foram proibidos de ir para a Bíblia. Então existe sim um poder que tenta controlar esse entendimento nesse planeta, existe. A gente sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Existe um controle aqui para que as pessoas não acreditem nessa realidade por detrás dos véus. Só que hoje, em pleno 2023, a gente tem o direito e o dever de dar um basta nessa realidade, de dar um basta nesse sistema que tenta nos enganar. A gente já sabe disso. Então é só colocar esse plano de despertar dessa consciência em ação. E aí sim, quando você começa a trabalhar nesse nível de entendimento, a sua vida, ela não tem como não fluir. E aí você vai descobrir que a questão do dinheiro não é uma prioridade na sua vida. Quando você começa a se conectar com o seu ser divino, o dinheiro, ele deixa de ser prioridade na sua vida. O desfrutar, sim. O desfrutar. Então, o dinheiro, ele muda de significado. Você vai querer desfrutar da realidade, você vai querer vivenciar. Então, todos aqueles desejos seus vão ser prioridades. E o dinheiro, aqui nesse planeta, é aquilo que a gente usa para o desfrutar. Então, é natural que à medida que eu me conecto com o divino, as forças que eu mesma estou criando na minha mente, ela vá preparando e criando nesta realidade aquilo que eu preciso para desfrutar essa realidade. É natural. Ok? Gente, tá fazendo sentido aí pra vocês? Olha, eu tô sentindo aqui que o pessoal tá entrando, tá saindo, tá um papo meio doido. Fala aí. Fala aí como que tá. O que eu quero deixar aqui como um exercício para vocês, eu coloquei uma frase aqui que vai ajudar a vocês começarem a trazer essa consciência do ser à tona, subir para a superfície. Quando a gente fala de reprogramação mental, a gente está falando de um processo que não acontece assim, ok? A gente está falando de um processo que leva tempo. Eu comecei a trabalhar esse processo em mim, desse entendimento de mim, do meu ser, como um ser que não é matéria, que não é forma, lá em 2017. Lá em 2017, foi quando eu comecei. E eu passei, assim, várias crises existenciais desse entendimento. Porque imagina que você tá numa rua e aí tem 1 milhão de pessoas que está correndo na direção sul dessa estrada, dessa rua. 1 milhão de pessoas. Todo mundo correndo para lá, todo mundo correndo para lá. E aí você que entendeu que você não é a forma, que você é a força, você está indo na direção oposta desse 1 milhão de pessoas. E aí você começa a andar, você sabe quem você é, você começa a andar e chega um momento que as pessoas que estão no lado contrário, elas vão te atropelando, elas vão esbarrando em você, elas te derrubam e você levanta e elas te derrubam de novo e você não consegue avançar. Porque a força que está comandando, ela é tão forte que chega um momento que você começa a duvidar. Nossa, mas será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou essa potência? Será que eu sou essa emanação de Deus? Será que eu sou mesmo a imagem e semelhança desse Deus que não é humano? Será que eu sou mesmo isso? E aí você começa a se cansar.
Então, o nosso processo evolutivo é a gente ultrapassar essa coletividade, essa mente coletiva, para que a gente possa seguir nesse processo evolutivo. Ao ponto que você começa a olhar para essa realidade e criar essa realidade onde essa multidão que está pensando o contrário de você não te afete mais. Onde você não tenha sequer nenhuma dúvida em dizer, olha, Deus é só uma força, é eletricidade mais magnetismo ali, ó, unificado, que gera uma força que a gente chama de amor incondicional. Porque a ciência não encontrou outro nome para dizer isso, a não ser amor incondicional, assim como a Bíblia também. Vai lá ler o que é dito como amor incondicional. Então, é um estado de ser que faz com que você saia desse processo robô escravo. É isso que nós somos, escravos da nossa própria mente, das nossas próprias crenças. O Valdinei falou, as dúvidas realmente surgem nesse processo. Surgem nesse processo porque a gente tem a consciência individual e a consciência coletiva. A consciência coletiva que comanda esse planeta, que gera todo esse caos emocional, esse caos de pobreza, de falta, de escassez, de domínio, ela é forte, energeticamente ela influencia a gente. Só que isso tá mudando, tem muita gente despertando, tem muita gente compreendendo essa realidade por outros olhos. Aonde você dizer que você faz contato com o extraterrestre é normal. O extraterrestre é só uma consciência individualizada de si próprio, né? É só uma parte de mim vivendo numa outra dimensão. Então, esse tempo é um tempo muito especial para a gente se abrir para essa nova identidade que a gente não conhecia sobre nós. E esse assunto é um assunto que a gente poderia falar aqui meses, porque é um assunto muito complexo. Mas eu queria e eu quero que vocês comecem por esse lugar. Fazendo, a partir de hoje, fazendo essa desconstrução. E como que você faz isso? Primeiro, vou passar um exercício aqui. Primeiro, todos os dias você se levanta e diz: eu sou a emanação da consciência divina. Pai, mãe, eletricidade, magnetismo. Eu sou eterno. Eu estou num corpo. Eu estou fulano de tal. Mas eu não sou isso. Eu apenas estou. E eu estou porque eu faço parte de um projeto de experimentação desta realidade que vai me levar a uma expansão do universo. A nossa expansão de consciência é a expansão do universo. Sabe que um grupo de cientistas, eles já provaram que o universo ele continua se expandindo infinitamente. Eles não conseguem nem imaginar como isso funciona. Infinitamente, infinitamente. Como que o universo se expande? Através da nossa expansão. Através da nossa expansão. O planeta Terra se expande através da nossa expansão também. Ele precisa da nossa expansão para que ele faça o processo dele se expandir. Imagina que quando você começa a ver a sua existência nessa magnitude, olhar para a sua falta de dinheiro vai ser hipocrisia. Você vai entender que é hipocrisia, que é egoísmo da sua parte. E não tem uma consciência que não se liberte desses bloqueios, desses paradigmas, quando ela começa a se olhar como a emanação eterna de uma consciência eterna que está em tudo. Não tem como. Não tem como. Então, pare de buscar atalhos. As pessoas estão buscando atalhos. E não chega a lugar nenhum.
O tempo que você gasta buscando atalhos, e eu falo isso porque eu fiquei anos buscando atalhos. Anos buscando atalhos. E não resolveu, não resolve. É 2 passos para frente e 4 para trás. Não resolve. Então, busca a causa da sua existência. Resolve a causa da sua existência. Se conecta com o propósito da causa da sua existência. E aí toda essa realidade vai se mostrar para você de uma forma diferente. Toda a sua existência, ela vai começar a surgir na sua tela de uma forma diferente. Existem meios para isso, através da reprogramação mental, através das curas. A gente precisa curar a mente, a gente precisa curar a ideia de Deus, a gente precisa curar a nossa criança interior, a gente precisa perdoar, a gente precisa olhar para o outro sabendo que o outro também é essa consciência divina. Seja o estuprador, seja o assassino, seja o corrupto, seja quem quer que seja, ele também é um aspecto da mesma emanação, da mesma consciência. Exatamente. E aí você vai parar de querer cuidar da vida do outro, que você vai entender que ele é um processo dentro da existência, e você vai querer contribuir para o outro. Você vai sair do campo do julgamento e você vai passar para o campo da contribuição. Quando a gente entende quem a gente entende que a gente precisa salvar primeiro a nossa consciência, primeiro o nosso ser, a nossa existência. E a partir da nossa existência, a gente também sente um desejo de ajudar o outro, para que ele também faça o mesmo processo. Isso é natural, não tem como. Não tem como você adquirir um novo conhecimento, onde você eleva a sua consciência e você não querer jorrar, não querer transbordar isso para o outro. Porque a natureza nossa, essa natureza divina, ela tá no dar e receber, continuamente. Meus queridos, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. O que eu quero é que vocês, agora, a gente vai fazer um outro alinhamento. Quero que vocês fechem os olhos. Quero que vocês se conectem sem nenhum julgamento com essa informação. Para muitos essa informação é meio louca, não faz sentido. Prefiro ser esse serzinho do que ser essa metamorfose ambulante, que é isso que nós somos. Tá? Então fechem os olhos por um momento e comecem a se conectarem com essa informação de que você é uma força elétrica, magnética, que você não é o corpo, não é a matéria, não é a limitação. Que você existe em todas as dimensões. Que você existe fora do tempo e espaço. Se conecte com o seu coração. Percebe que o seu coração está batendo. Percebe que quando você coloca a sua mente, a sua atenção no seu coração, um espaço de paz, ele começa a fluir, você começa a sentir. E nessa conexão com o seu coração, comece a dizer mentalmente ou verbalmente: eu sou a emanação da consciência, Pai, eletricidade, Mãe, magnetismo. Eu sou a consciência se experimentando através de um corpo
em uma realidade que parece real, mas que é apenas uma criação mental de uma mente que ainda não percebeu quem ela é. É por isso que eu estou aqui para despertar, para compreender que o que eu sinto quando eu me conecto com o meu coração é apenas a ponta do iceberg da realidade sobre quem eu sou. Imagina esse universo, imagina as galáxias, imagina as estrelas, imagina esse planeta, esses 8 bilhões de humanos. Imagina as naves, não importa se você nunca viu uma, imagine as naves espaciais. Imagine os seres extraterrestres, não importa se você nunca viu um, apenas imagine. Imagine aquilo que você nem imagina que existe. Quantos seres, quantos planetas, quantas galáxias, quantos universos ainda não foram descobertos. E você está conectado, conectada com tudo isso. E você sente no seu coração agora que você está conectado com tudo isso. Porque essa é a sua natureza real. E agora você imagina como pode um ser que está fora do tempo e espaço, que não tem uma forma, que existe em todo o espaço, em todo o universo, como pode esse ser passar necessidade, passar vontade, sofrer, sentir desejos e não poder realizar? Como pode? Como pode? Não parece impossível? Não parece que alguma coisa está errada? Agora, imagina Deus. Mas não aquele Deus punitivo, porque aquele Deus é uma historinha que te contaram. Imagina o Criador do universo, a consciência que criou todos esses universos, todas essas galáxias, todas essas estrelas, todos esses planetas, todos esses seres de tantas espécies que você nem consegue imaginar a quantidade de espécies. Imagina esse planeta e tudo que tem dentro desse planeta. Olha a abundância desse planeta. Imagina que você é a semelhança dessa consciência, a imagem dessa consciência. É uma expressão dessa consciência. Como pode a expressão dessa consciência passar necessidade, passar vontade, ter medo, ter sofrimento e ter tantas crenças que travam, que bloqueiam? Como pode? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Então fica com essa mensagem, com essa imagem que você está vivenciando aí agora e que talvez está tudo muito turbulento, talvez você esteja gerando um monte de perguntas e talvez um monte de dúvidas. E aí você se lembra de uma coisa. Dentro de você, enquanto espécie humana, existe uma entidade chamada ego, que é um aspecto que te garante a personalidade individualizada da consciência Deus divina. Esse ego, essa entidade, ela tomou o controle sobre a sua vida.
E cabe a você, no entendimento de quem você é, fazer a cura dessa entidade, fazer a cura dessa mente humana que está desconectada, dessa consciência divina, para que você possa transformar a sua vida em todos os aspectos que você desejar transformar. A cura está dentro de você, a solução está dentro de você. Todas as verdades estão dentro de você. E basta que você feche os olhos e se conecte com o seu coração. E se permita ver, se permita ouvir, se permita enxergar, se permita tirar esses véus. Você vai se conectar cada vez mais com essa informação sobre quem é você. Inspira de forma profunda. Agradece. E vai abrindo seus olhos no seu tempo. E coloca aqui nos comentários como que foi para você essa live. Quem chegou aí depois, essa live ela vai ficar gravada. Eu tenho a intenção de trazer lives aqui com mais frequência, tá? Trazendo esses assuntos de conexão, trazendo esse entendimento, trazendo essa oportunidade de você experimentar um pouco do que isso significa. E não se preocupa com a questão de como você vai resolver a sua vida financeira. Porque quando você resolver a sua conexão, quando você estabelecer o equilíbrio entre o aspecto masculino, eletricidade, com o seu aspecto feminino, magnetismo, toda a sua vida financeira, tudo se resolverá. Se resolverá. Você nem precisa se preocupar com isso. Apenas se preocupe com essa conexão. Porque tudo, absolutamente tudo vai acontecendo. Vai acontecendo. Você vai sentir o desejo, a vontade de agir. E na vontade de agir, você tem que agir. Eu senti vontade de fazer um curso, eu senti vontade de deixar de fumar, eu senti vontade de terminar um relacionamento, eu senti vontade de mudar de emprego, eu senti vontade... Entenda que essa vontade é parte da sua limpeza, do seu processo. Você não pode ter medo, porque o medo te paralisa, o medo te coloca em um lugar sem movimento. E a vida é movimento. O Valdir trouxe muita claridade, foi excelente. Lucimara, foi lindo. Gente, gratidão a vocês, tá bom? E a gente nos vê aí, nos veremos. Eu vou anunciar as lives. Eu tô com muita vontade, um sentimento muito grande de fazer lives bem de manhã. Bem de manhã. Eu acordo todo dia às 5 horas. Eu também quero compartilhar para vocês os rituais que estão mudando a minha vida também, porque a conexão com o nosso divino depende sim de rituais, claro. Como é que a gente reprograma a nossa mente? Através de repetições. Existem várias ferramentas, várias. Eu testei muitas ferramentas, muitas, e eu encontrei aquelas que estão me ajudando e talvez ajude você também. Então, é um trabalho que não vai terminar amanhã, tá bom? Só para você saber, tá? É um trabalho contínuo, mas é um trabalho que você já começa a colher frutos na primeira semana que você se dedicar a se conectar com essa informação sobre quem você já vai ver mudanças na sua vida, ok? Acredita em mim. Beijos, meus queridos, gratidão por quem esteve aqui na live, gratidão também para você que vai assistir aí depois na gravação, tá bom? Beijos, beijos e nos vemos. Tchau, tchau.